não fosse pelo sangue de Jesus, se não fosse pelo sacrifício dele, nós não estaríamos aqui. O Senhor nos lava, nos transforma. É o sangue. Seu
Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantos estão felizes essa noite? Quantos podem se considerar privilegiados por estarem na casa do Senhor? Amém. Rendendo graças àquele que é dono de todo ouro, de toda prata, de tudo aquilo que existe, de tudo que há no universo. Isso é tudo do nosso Deus. Aquele que nos empresta, aquele que deixa nos usar. E temos que ter responsabilidade com as coisas que Ele nos dá. Amém? Domingo geralmente é o domingo da família, eu sempre digo isso e realmente não deixa de ser. Creio que todos vocês estiveram com as suas famílias, amém? Quero que você vá lá na sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Aleluia. Um beijo a todos vocês que estão em casa nos vendo, nos assistindo, amém? Nos ajude para que essa palavra chegue a muitas outras pessoas, amém? Que não seja o ministério, que não seja o pastor, mas a palavra do Senhor, que ela possa alcançar pessoas, que ela possa alcançar vidas, e alcançando vidas naturalmente ela liberta, sara, cura, restaura e restitui todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Mateus no capítulo 6, no versos 24 apenas. Eu tive uma perda nesse dia e Deus me fez ir para este capítulo, para este versículo, e creio que Deus vai falar com você. De tudo que você tem, de todas as coisas que Deus lhe dá, de todo o bem que você possui, de todo o dinheiro que você possui, a única coisa que você não restitui aqui nessa terra é a perda de alguém que você ama. Por isso, a chance de nós estarmos na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus, é essa, é hoje. Se queremos um dia ver pessoas as quais já nos deixaram, nós temos que estar na presença de Deus, amém? Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, do versos 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Nesse versículo 24, a gente vê Jesus advertindo que não podemos servir a dois senhores. E ele especifica esses dois senhores. Um é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que nos deu os céus e a terra. E o outro é o dinheiro. E aí nós classificamos Mamon como as pessoas amantes do dinheiro. Escute, igreja, Deus não é um Deus rancoroso, maldoso, não. Ele não abomina que você tenha o dinheiro. Não é lícito você poder ser bem de vida, naturalmente que sim. Quanto mais Deus me dá, mais eu ajudo. Quando eu tenho o meu coração no Senhor, quando o meu Deus não é o meu dinheiro, mas sim o Senhor. E se eu tenho Deus como meu Deus, naturalmente todas as coisas que Ele me der, vai ser consequência da minha fidelidade com Deus. Isso é servir a Deus. E hoje, nos dias de hoje, a maior dificuldade de ofertar, de dizimar, de primiciar é justamente aqueles que não sabem ainda a quem servir. Se servem a Deus ou se servem ao dinheiro que têm.
Quando Jesus encontra lá no livro de Lucas aquele jovem rico, e o jovem pergunta para ele assim: olha, o que eu tenho que fazer para te seguir? Jesus fala: vende tudo que tens, reparta aos pobres e me siga. É interessante que hoje Deus não fala para você: venda tudo que você tem, Flávia, e me siga. Pega todos os seus bens, Manuel, e venda, e reparta aos pobres e me siga. Deus não fala. Hoje nós vivemos num tempo da graça. Eu vejo Jesus testando o coração daquele menino naquele momento, se aquele menino estava com o seu coração no dinheiro ou na caminhada com Jesus. E hoje eu vejo Deus fazendo a mesma pergunta para você: o que tens para me servir? Porque o problema, meu amado, é o apego que nós temos nas nossas coisas materiais. Sabe, hoje, como alguns sabem, né, eu perdi um tio, e ninguém pôde ir junto, ninguém pôde estar junto, ninguém pôde ver o enterro, ninguém pôde acompanhar nada. E aí Deus começou a falar no meu coração: o tempo está acabando, as coisas estão acontecendo, e muitas pessoas não estão se arrependendo dos seus maus caminhos, dos teus amores ao dinheiro, amores à corrupção, à consubstância da carne. E Deus nos dá oportunidades, não sei quantos mais nos dará, mas Ele nos dá, pelo menos nos dias de hoje, no dia de hoje, mais uma oportunidade de nós servirmos Ele como nosso Deus verdadeiro. Ontem, alguns que estavam em casa do discipulado, eu falava alguma coisa a respeito da noiva. As pessoas hoje estão sendo amantes de Cristo e não a noiva de Cristo. Amantes são aqueles que amam as coisas e não as pessoas. Amante é aquele que pega a melhor fatia e deixa a pior para outra pessoa. Ser a noiva de Cristo é você profetizar cura sobre a vida das pessoas, e Deus não curar e Deus levar, e você continuar servindo Deus. Ser a noiva é você profetizar portas abertas e Deus não abrir, e você continuar servindo a Deus, porque você é a noiva e não cabe a você falar o que é certo ou errado. Não cabe a você determinar o que é certo e o que é errado. Então hoje, o Senhor procura as noivas de Cristo. E aí, Deus me tocou no coração em relação a essa palavra. Ninguém pode servir a dois deuses. Tem muitas pessoas se apegando tanto ao dinheiro. Tem pessoas tão apegadas aos seus bens materiais. Muitos até deixam os seus afazeres pelos seus bens materiais. Amado, essa herança a traça come. Essa herança a traça leva embora. Ajuntais tesouros no céu. E nesse momento da oferta, nesse momento de primícia, nesse momento de dízimos, é o apelo que as igrejas fazem hoje. Nós precisamos manter as portas abertas. É esse ministério. Nós mantemos o ministério de Emboabas aberto. Estamos abrindo uma nova base no Cruzeiro. E eu preciso de pessoas que sirvam verdadeiramente ao Deus que eu sirvo, que você serve, o Deus verdadeiro, que não sejam apegadas aos seus bens, às suas coisas. E eu não estou te pedindo nada além daquilo que Deus tocar no teu coração nessa noite. Nós como igreja, nós como a noiva de Cristo, nós precisamos pregar o Evangelho. E nos dias aos quais nós vivemos, pouco se faz se você não tiver como manter a casa do Senhor. Então, meu amado, você pode ter o que você quiser, desde que isso não prenda o teu coração naquilo que você tem. Escolha servir o Senhor verdadeiramente.
O Deus que nos criou, que é dono de todas as coisas. Porque até as vidas que estão do seu lado são emprestadas, tá bom? O dia que Deus quiser, Ele fala assim: olha, agora, pastora Débora, vai ficar sozinha que eu vou levar o Alessandro embora. Até as pessoas são emprestadas. O Senhor empresta, tem um dia que Ele fala: agora eu quero de volta. E com os seus bens são as mesmas coisas, amém? Então que você não seja apegado, que você não dê valor tanto quanto ao dinheiro e menos a Deus, que você não dê mais valor ao dinheiro do que as pessoas que estão do teu lado, do que as pessoas que estão lá fora precisando de uma palavra. E quando você é desprendido desses valores, você não tem dificuldade nenhuma em chegar no gasofilácio e oferecer a sua melhor oferta, a sua melhor moeda, a sua melhor dracma, a sua melhor ovelha, o seu melhor. Não estou fazendo apelo aqui não, tá? Para você vender carro, nada disso, muito pelo contrário. Eu estou pedindo o seu melhor para Deus. O que você acha que Deus merece nessa noite? Amém? E eu quero que você levante a sua mão. Leandro, o diácono, vai estar passando com o envelope. Você pede o envelope, ele vai te dar um envelope, amém? E você vai fazer nessa noite a sua melhor oferta, né? Você passa uma vida juntando dinheiro, depois você gasta todo o dinheiro para ter uma vida. Reparou como é que é as coisas? A gente passa uma vida inteira juntando dinheiro, trabalha, faz 12, 24, 36 horas, né? Aí quando ganha muito dinheiro, aí você tem que pegar todo aquele dinheiro que você ganhou e correr atrás da sua vida, da sua saúde, porque você perdeu tudo em ganhando só dinheiro e esqueceu de se apoderar do reino dos céus, da chave da vitória, a chave da bênção. Amém? Então, meu amado, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Você que vai ofertar essa noite, eu queria que você levantasse o seu envelope. Amém? Eu costumo dar nome às minhas sementes, e eu ensino que você dê nome também às suas sementes. A sua semente tem que ter um nome. A sua semente tem que chamar porta de emprego. Estamos falando de prosperidade. A sua semente tem que chamar casa própria. A tua semente tem que chamar o teu carro. A tua semente tem que chamar a tua saúde, a tua salvação. Eu não sei qual é o preço da sua semente. Você conhece a tua semente. Então, coloca o nome na sua semente hoje. E eu quero orar para você em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor meu Deus. Eles que vão ofertar na tua casa, eles que vão dizimar na tua casa. Abençoa, papai, a cada um deles que estão aqui nesta noite, a cada oferta dessa, Senhor. Que não venha faltar o trabalho, que não venha faltar o mantimento nas suas casas, Senhor meu Deus. Aqueles que estão nas suas casas nos assistindo, papai, abençoa também, Senhor meu Deus. Provém na vida desse povo, papai, o trabalho, Senhor meu Deus. Provém na vida desse povo, Senhor, a fartura, Senhor, em nome de Jesus, papai. Que os seus celeiros sejam abarrotados, papai. Que todos eles tenham, Senhor, não para emprestar, Senhor, mas para dar, como diz a tua palavra, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, papai, é o que eu te peço nesta noite. E já peço, abençoa este povo que tanto tem feito pela tua casa. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, vai aparecer aí o número de uma conta. Se você sentir no coração, amém, você pode fazer a sua oferta como depósito ou como transferência, da forma que você quiser, ou então entre em contato conosco em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. No que perdi,
pra mim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Antes de eu entrar na palavra, tem uma pessoa que quer dar o testemunho. E eu acho tão interessante porque mesmo em tempo de pandemia, de crise, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Por isso as coisas continuam acontecendo no nosso meio, né? E nós estamos debaixo de uma palavra de que seria o melhor ano. E nós cremos nisso, estamos correndo atrás disso, cada um da sua maneira, da sua busca, na sua entrega. E eu queria chamar aqui o Diego, que tem um testemunho para dar para a igreja. Não sei se ele vai vir sozinho ou se a esposa vai vir junto, só ele? Amém. Amém. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. É um testemunho bem simples, talvez para muitos, né, não seja muita coisa, mas a gente sempre conta porque é interessante, porque a gente vive debaixo da palavra. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que Deus ele não responde às suas necessidades, Ele responde à sua fé. Ele responde na medida que você acredita, Ele responde na medida que você busca. E já fazia muito tempo que a gente tinha o sonho de realizar esse desejo, né, de trocar de carro. Já fazia muito tempo que a gente estava buscando isso. E por esses dias, através de um louvor, Deus disse que nós iríamos viver algo novo. E essa palavra é uma palavra que tem queimado ao meu coração, viver algo novo, viver algo novo. Até na terça-feira eu ministrei a respeito disso, dizendo que Deus estava abrindo as portas para que nós vivêssemos algo novo. Mas para que a gente viva algo novo, nós também precisamos ser pessoas novas. E quando foi semana passada, Deus nos deu a oportunidade de trocar de carro, o carro que a gente, né, sonhou, que a gente tanto luta para conquistar. E por que eu quis contar esse testemunho? Para dizer para você que talvez, muitas vezes você deixa os seus sonhos engavetados, muitas vezes você deixa de acreditar, você deixa de achar, você pensa até que Deus não responde mais às suas orações. Mas Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. Todos vocês, a maioria, acho que aqui todo mundo, acompanhou uma fase da nossa vida que não foi uma fase muito fácil. Para nós foi uma fase muito difícil, né? Quando nós perdemos o nosso filho, no mesmo dia, o carro que a gente tinha deu problema, então a gente viveu uma turbulência. E eu ficava, Deus, eu quero trocar esse carro. Fomos felizes com ele todos esses anos que durou. Mas chega uma hora que Deus ele quer te dar algo novo. Mas para que você viva esse algo novo, você precisa de se desprender do velho. Nós queríamos trocar o nosso carro, mas a gente estava com dó de trocar o outro, de vender o outro, porque a gente se apegou muito a ele, foi o nosso primeiro carro. Só que Deus sempre falava isso comigo, você quer viver o novo? Desprenda-se do velho. E eu quero dizer para você, se você quer viver algo novo no Senhor, desprenda-se do velho. E Deus vai fazer novas todas as coisas na sua vida, né? Então hoje nós estamos vivendo essa felicidade, né? De trocar de carro, de estar vivendo esse tempo novo. Eu sempre falo isso e é algo que Deus ministrou comigo, que em tempos de crise é que nós vemos a provisão do Senhor. Estamos vivendo um momento onde muitas pessoas desesperadas por causa de emprego, por causa disso e por causa daquilo, e a gente vê que tem muitas pessoas prosperando nesse tempo. Então Deus ele não esquece dos seus. Vai chegar a sua hora, vai chegar o seu tempo, e nós hoje estamos vivendo o início ainda de muitas coisas que Deus vai fazer na nossa vida. E assim como eu disse semana passada, esse ano será o melhor ano das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Vamos falar sobre a história de uma mulher que teve uma demonstração de fé. Amém? Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu daquele lugar e foi aos redores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para sua casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já o deixara. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar ao Senhor, agradecer, entrar na sua presença. Agradecendo por estar aqui, estar na sua casa, estar com os meus irmãos na fé, podendo compartilhar da sua palavra e aprender com ela. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que não seja diferente no dia de hoje. Todos os dias que entramos na presença do Senhor, nós aprendemos algo. E eu creio que hoje não será diferente. Abra, Pai, a mente e o coração dos teus filhos que aqui estão, que eles possam entender o que o Senhor tem para entregar para eles hoje, que eles saiam daqui transformados para o louvor da tua glória. É o que eu peço ao Senhor e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu coloquei um título na minha ministração muito interessante, dizendo: quando o Senhor nos diz não. Porque muitas vezes nós achamos que Deus tem que falar sim para tudo que nós pedimos. Às vezes nós entramos numa postura, entramos diante do Senhor com as nossas petições como se Ele fosse obrigado a atender cada vez que você clama ou pede alguma coisa. E é fácil você ver isso, principalmente quando você conversa com alguém que a pessoa fala: eu oro e nada acontece. Eu tenho pedido tanto e as coisas não mudam, estão do mesmo jeito. Só que o que eu vou falar para vocês é que existem momentos em que Deus diz não. Como é isso, pastora? Existem momentos que Deus diz não. E eu vou te falar por que existem momentos que Deus diz não. Porque se a palavra nos ensina que a vontade dele para mim e para você é boa, perfeita e agradável, às vezes aquilo que eu e você estamos clamando tanto, pedindo tanto, querendo tanto, não acontece porque talvez não é o melhor de Deus para você. Não é o caso dessa mulher em específico. Diz a palavra que uma mulher ficou sabendo que Jesus estava passando ali naquela região e ela imediatamente correu e se prostrou aos pés de Jesus para lhe pedir algo. E o que aquela mulher foi pedir era a libertação da sua filha. Deus ia ter prazer em libertar aquela jovem, aquela criança ou aquela mulher, eu não sei a idade, sim ou não? Com certeza sim. Porque esse é um pedido que ia agradar a Deus. Esse é um pedido que ia deixar o coração do pai feliz. Mas por que na primeira instância, no primeiro momento, Jesus disse para ela: não é justo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos?
Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Por que naquele momento Jesus fez algo que parecia ser tão triste, mal educado com aquela mulher? Se fosse você hoje, se uma pessoa te faz uma ofensa, qual é a sua postura mediante uma ofensa? Uma pessoa te distrata, ela lança uma palavra grossa a seu respeito, qual é a sua postura? Claro que o crente certinho, bonitinho, o que ele vai fazer? Amém, vou colocar na mão de Deus, vai orar, vai interceder pelaquela pessoa. Aquele que é meio quase desviado, vai responder à altura, vai falar, você também é isso e aquilo outro. Já vai ter outro que talvez vai partir para a ignorância, porque não tem educação nenhuma, fala com ferro fere, com ferro será ferido, quem mandou fazer, bateu, levou. Qual é a sua postura mediante quando você recebe uma resposta que te entristece? Qual é a sua ação? Agora imagina sendo o próprio Jesus falando com você como falou com aquela mulher. Dizendo, não, eu não vou tirar dos meus para dar para você. Como seria a sua postura? Eu quero apenas trazer para vocês um conhecimento que aquela mulher, aqui a Bíblia fala que ela era gentia. Os gentios eram pessoas que faziam descaso de Jesus naquela época. Existia uma idolatria muito forte naquele lugar, que vinha já de reis em reis, geração em geração, desde o filho de Salomão, porque quando o filho de Salomão herdou após a morte de Salomão, ele fez coisas que não agradavam o Senhor, e aí começou o reino ser dividido, e a idolatria vindo cada vez mais forte, um que fazia bezerro de ouro, era outro que levantava Baal para ser o Deus deles, enfim, aquele povo fazia coisas que o Senhor não se agradava e Deus já não olhava mais por eles. Isso falando lá de trás. E essa mulher era descendente desse povo. Essa mulher vinha de um povo pecava contra Deus. E Jesus, quando esteve na terra, fazendo a sua missão, ele veio para os escolhidos, ele veio para o povo de Israel, ele veio para o povo de Deus, ele veio para ensinar, pregar, evangelizar, trazer as boas novas para aquele povo. Somente após a sua morte e ressurreição, esse povo que era chamado os desviados, não, os gentios, os estrangeiros, vamos dizer assim, tiveram direito à salvação após a morte e ressurreição de Jesus. Mas antes disso não era direito deles. Então aquelas pessoas não se misturavam. Aquelas pessoas traziam, maltratavam e falavam mal do próprio Deus e tinham descaso com Jesus. Então quando Jesus virou para ela, falou assim, não é justo eu tirar dos que estão comigo, os que estão me recebendo, os que estão ouvindo, para levar para você. Só que percebe que aquilo não passava de um teste. Porque ela poderia fazer como muitos, de repente falar, isso daí é um falso profeta, tá vendo? Eu pensei que ele ia curar minha filha, não curou nada e virar as costas e ir embora. Mas aquilo não passava de um teste para ver qual ia ser a reação daquela mulher. Porque quando Jesus falou isso para ela, você vê na história, a minha versão é uma linguagem da NVI, é uma linguagem atualizada, mas se a sua Bíblia não for na linguagem como a minha, não for da NVI, você vai ver que alguns discípulos que estavam ali pediam até para que Jesus falasse para aquela mulher sair dali, tirar ela do meio, expulsar ela daquele lugar, porque eles tinham tanto essa desavença cultural que eles desprezavam aquela mulher, a mulher cananeia, eles desprezavam ela. Só que se fosse essa a intenção de Jesus, ele tinha feito. Por que Jesus não expulsou ela? Mesmo sendo Deus, sabendo o que ia acontecer, ele permitiu que ela ficasse lá. Só para humilhar e dizer não? Não. Jesus estava testando. Assim como eu e você muitas vezes passamos pelo teste. Nós constantemente passamos por testes. Testes aonde você vai ser aprovado ou reprovado. E essa mulher, na hora, ela soube
através da resposta dela, que ela disse: Senhor, até os cachorrinhos ficam debaixo das mesas esperando cair as migalhas dos filhos para comer. Naquela resposta daquela mulher, ela mostrou o quanto ela era humilde e o quanto ela estava decidida a ficar ali prostrada aos pés de Jesus até que Jesus atendesse o seu pedido. Ela não desistiu na primeira dificuldade. Ela não desistiu no primeiro não. Ela não desistiu quando a resposta que ela teve de primeiro foi negativa. Ela ficou lá, humilde, se humilhando, pedindo, implorando. Afinal de contas, não era qualquer um que ela queria libertar. Ela queria a libertação de uma filha. Quem é mãe sabe que eu ouvi uma frase: eu não tive filhos, Deus não me deu essa graça. Mas eu já ouvi frases de mãe falar: a gente mata e morre por um. Porque essa ligação, a mãe, quando ela entra na frente para salvar um filho, ela faz de tudo para salvar um filho. E essa mulher estava disposta, mesmo sabendo que ela poderia ser rejeitada, que ela poderia ser expulsa daquele lugar, ela estava disposta a enfrentar por causa de uma filha. E quando ela demonstrou ali o quanto ela era humilde, quanto ela se prostrou ali diante de Jesus, a resposta de Cristo foi: filha, vá em paz, a sua fé foi recebida, por causa da tua fé, a sua filha está curada, pode ir em paz. Jesus não precisou pôr a mão na menina, Jesus não precisou ir com ela até a casa, simplesmente a atitude daquela mulher fez que o milagre, distante de onde ela estava, até a sua casa, chegasse cura naquele lar. E às vezes depende de mim e de você, para que a cura, para que o milagre, para que a resposta positiva de Deus chegue, vai depender da minha e da sua atitude diante de Deus. Mas existem passagens também cujo Deus falou não. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz que foi colocado sobre ele um espinho na sua carne, e ele pediu para que Deus tirasse esse espinho. Nós não sabemos do que se tratava, o que ele estava falando, mas a resposta de Deus também foi não, dizendo para Paulo assim: a minha graça te basta. Isso que você está pedindo eu não vou fazer, porque a minha graça é o que você precisa e você já tem. A minha graça te basta. Então muitas vezes, não são poucas, muitas vezes tem coisas que nós pedimos e que Deus diz não. Mas isso não é para você ficar birrento, chilicano, que nem criança faz quando a mãe fala que não vai comprar algo, né? Você já viu uma criança no mercado se jogar no chão? Eu já vi, gente. Que a mãe não ter dinheiro e a criança fazer aquele escândalo porque quer algo, porque a mãe diz não. Se a mãe tivesse, com certeza ela daria. Mas às vezes não tem e a criança não entende. Mas como que a gente fica diante de Deus quando Deus fala não para nós? O que eu quero trazer para você hoje, que mesmo o não de Deus é uma bênção para a sua vida. Mesmo quando Deus falar não para você, entenda, Ele é Pai e Ele não vai te dar qualquer coisa. Se Ele falar não, é porque o que Ele tem para você é melhor do que aquilo que você está pedindo. Se Ele falar não, é porque a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, vai acontecer na sua vida no momento certo, com outra bênção muito melhor do que essa que você tem pedido. Às vezes a gente pede tanto, mas não sabe pedir, como a palavra mesmo nos diz, que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento de Deus, menos sofrimento você vai ter. Não é menos luta, porque a luta vai continuar, mas o que não vai ser igual é você, porque você vai saber enfrentar de uma maneira muito diferente os seus problemas. Quanto mais conhecimento você buscar de Deus, menos sofrimento você vai ter. E aquela mulher,
Quando voltou para sua casa, encontrou a sua filha deitada e o demônio já não estava mais sobre ela. Em algumas versões, em algumas Bíblias diz, essa também é a filha de Abraão. Põe isso como referência, por quê? Porque ela mostrou o quanto ela era humilde. O quanto ela reconhecia ali, se prostrando diante de Jesus, mostrando que ela sabia que somente Ele, não eram os deuses que a sua geração, que a sua cidade, que o seu povo buscava. Ela sabia que só Jesus podia libertar aquela criança. E eu quero falar isso para você. Tem coisas que só saem com jejum e oração. Mas tem coisas que você só vai receber quando você se humilhar. Quando você se prostrar. Quando você mostrar humildade. E não é humildade na frente dos homens. Não é humildade nas suas vestes. Porque às vezes você pode estar vestida de ouro e ser uma pessoa super humilde. Como pode também estar vestida de chinelo, o pastor detesta que eu saia de chinelo havaiana, né? Mas pode sair na rua de chinelo havaiana, bermuda, mas está cheio de arrogância dentro do coração. Não é o que você vê com os seus olhos nus, é o que está aí dentro. E o quanto você deseja algo, a sua atitude vai mostrar se você é merecedor de receber ou não. O quanto você deseja, a sua atitude vai mostrar se você vai ter um não como Paulo teve, ou se você vai ter um não que depois se tornou sim como a mulher cananeia teve. Vai depender de você. Não pense que Deus não pode voltar atrás. Pode. Ele já voltou atrás em muitas vezes, em muitas cenas. Teve cidades que Deus decidiu destruir e o povo se humilhou, buscou, pediu e Deus voltou atrás na sua decisão. Houve pessoas que Deus falou, olha, põe em ordem a sua casa, que você vai morrer. E aquela pessoa se humilhar, se prostrar diante de Deus, pedir Deus acrescentar mais 15 anos. Se a resposta de Deus para você hoje está sendo negativa, mas você sabe que se for positiva vai ficar melhor, você pode pedir a Deus e Ele mudar a decisão dele. Depende da minha e da sua atitude. Vai depender da sua postura. O como você se prostra diante do Senhor. Eu não sei se você precisa de um milagre. Talvez você entrou aqui hoje pensando, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma cura, eu preciso de restauração. Eu preciso. E você entrou por essas portas pensando, Deus fala comigo hoje. Quantas vezes a gente entra na casa de Deus falando, Senhor, eu quero uma resposta hoje. Usa o pregador para falar comigo, usa o louvor para falar comigo, usa o irmão para falar comigo. E Deus já está falando com você através da palavra e você não está ouvindo. Você quer uma pessoa para apontar um dedo no seu nariz e dizer, Deus manda te dizer isso, isso, aquilo. Sendo que Ele já está aqui, ó. A resposta dele está aqui. Busca nele. Deus pode usar sim, um homem, uma mulher de Deus para falar com você. Mas às vezes está debaixo do seu nariz e você não vê a resposta. Está ali, ó. Basta você gastar um tempo de leitura e você vai ter a resposta que você está pedindo. Eu não sei de que forma você entrou aqui hoje. Talvez você entrou como essa mulher, necessitando de um milagre. Mas é necessário que você se humilhe diante de Deus. Que você se humilhe diante dEle. Que você se rasgue diante dEle. Que você chore diante dEle. Que você prostre-se diante dEle. Falando, Senhor, eu necessito. Olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha situação, olha como eu estou. Se humilhe. Eu canso de falar que a cura que nós tanto buscamos para essa enfermidade só vai vir quando Deus quiser. Gente, quando Deus quiser,
Ele vai fazer com que uma pessoa descubra a vacina para essa doença. Mas só quando Ele quiser. Porque se Deus não quiser, nós vamos viver mascarado como nós estamos vivendo hoje. E como vai fazer para mudar isso? No começo todo mundo orava, buscava, se prostrava, era jejum de madrugada, era relógio de oração, era lives que a gente, nosso celular nem aguentava de tanta live de intercessão e busca pela cura, que hoje talvez a gente não vê tanto. Pedidos debaixo da porta, e quantas famílias sofrendo porque a enfermidade veio e levou muitos. Ontem foi um da família do pastor, porque não é brincadeira. Essa doença não é brincadeira. Mas nós cansamos de ouvir: se o meu povo se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? Sarará a sua casa, sarará a sua terra, sarará a sua cidade, sarará o seu país. Sarará a terra, gente. Está na minha e na sua responsabilidade continuar buscando e pedindo: Deus, tem misericórdia. Deus, não é pedir só: Deus, cuida da minha casa, me livra dessa enfermidade, dessa doença só na minha casa. Não, nós temos que continuar pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa se eu me comportei como essa mulher que veio do meio de um povo pagão, um povo que humilhava, se prostrava diante de uma estátua, de um Baal, e trouxe vergonha para o Senhor. Me perdoa, para que o Senhor possa ouvir a minha e a sua oração. É necessário se humilhar. E eu não sei o que você tem necessidade hoje, o que você está precisando pedir hoje. Qual é a sua necessidade? O Senhor sabe. Mas se você não se prostrar, tem lugares que os seus pés não te levarão, mas os seus joelhos te levarão. Tem lugares que só os seus joelhos vão te levar. Somente os seus joelhos podem trazer de volta, libertar, curar. Esse negócio de pedir para o irmãozinho: ora por mim. O irmão vai até orar. Mas nada vai ser mais intenso do que você mesmo orar por você. Porque é você que está sentindo. É você que está passando. Ninguém vai entrar diante de Deus com mais sinceridade do que você mesmo pedindo por você. Porque eu interceder por você, eu vou fazer, Deus vai ouvir. Como Deus escuta todas as suas orações. Mas quando é você, sabe aquele choro que às vezes não sai palavras, só sai lágrimas, mas Deus conhece cada lágrima sua, Ele sabe o que representa. Isso só você pode fazer por você mesmo. Somente você. E eu queria pedir para o pastor apagar um pouco as luzes. Deixa só essa luz aqui por causa da câmera. E eu queria que você, que precisa se humilhar diante de Deus. Infelizmente a gente não pode fazer aquele mover de: vem aqui, a gente vai orar por você, eu quero te abraçar, eu quero orar junto. A gente não pode, mas você pode orar por você mesma. E se você sente que tem algo que somente se humilhando para você receber, esse é o seu momento. Que você se prostre diante de Deus, clamando para Ele, pedindo para Ele: Senhor, olha, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu não sou digno, mas eu quero me humilhar, me prostrar diante do Senhor, porque o Senhor tudo pode. E eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Eu quero orar com você. E você fique à vontade para orar da maneira que você acha que você deve se colocar diante de Deus. Eu vou me pôr de joelhos, porque aonde os meus joelhos vão me levar, talvez os meus pés não conseguem, mas os meus joelhos vão me levar. E eu quero que você se prostre diante de Deus e clame a Ele. Clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Ore a Ele, peça a Ele: Senhor, prostrado estou. Pai, em nome de Jesus,
O teu povo que tem clamado pelo teu nome, tem buscado a tua face, tem demonstrado compromisso e comprometimento com as coisas do Senhor. Mas existem causas que parecem ser impossíveis e que teus filhos não estão conseguindo mudar, não estão conseguindo receber, não estão conseguindo ser transformados. Mas o Senhor que conhece, que sonda o coração do seu servo, sabe se ele está com sinceridade diante do Senhor. E eu quero colocar, Pai, a tua igreja. Não peço por mim, mas eu peço pela tua igreja, pelo teu povo. Existem pessoas que precisam de causas que parecem ser impossíveis, mas que hoje se colocam em posição de humildade, se humilhando diante do Senhor e pedindo, Pai, para que o Senhor olhe para eles, mude essa situação, transforma, Pai, a sua história, a sua vida, dê algo novo, algo que o teu filho está precisando, está pedindo, se for da tua vontade. Se aquilo que ele tem clamado, Pai, exaltará o teu nome. Nós queremos ouvir o testemunho de que algo aconteceu porque o teu povo se humilhou. E da mesma forma, Pai, eu continuo pedindo por essa cidade, pedindo por o teu povo, pedindo pelo nosso país, pedindo, Pai, pela cura dessa enfermidade que tem levado tantas pessoas boas embora, que tem matado tantas pessoas, trazendo tristeza em muitas famílias. Mas eu clamo ao Senhor, Pai, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, perdoa, Pai, as vezes que falamos o teu nome de uma maneira que o Senhor não se agradou. Perdoa as vezes que deixamos de fazer algo que o Senhor mandou. Perdoa se nós estamos sendo negligenciados, Pai, no teu ensino, na tua palavra. Pai, nos perdoa se muitas vezes nós brincamos de ser crente, se muitas vezes nós fazemos coisas que envergonham teu santo nome, coisas que talvez o homem não vê, mas o Senhor vê todas as coisas e sabe cada vez que nós fazemos algo que traz vergonha ao Senhor. Pai, nos perdoa. Nós pedimos perdão nesse dia, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. E visita a nossa casa, visita o nosso lar, Pai, visita a nossa empresa, visita, Senhor, a nossa igreja, visita, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos discípulos, os nossos pastores, visita, Pai, cada um deles e tenha a sua presença sendo exaltada nesses lugares. É o que nós clamamos ao Senhor, nós pedimos perdão por aqueles que fazem coisas e não sabem que estão pecando, mas se nós somos autoridade sobre elas, nós pedimos perdão por elas. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. E nós aguardamos, esperamos e queremos ver um milagre. E se mesmo que a tua resposta seja não, faz com que o coração do teu filho saiba entender o não do Senhor, que será uma bênção para a vida dele. Nós estamos aqui nos humilhando, mas exaltando o Senhor, que é digno de ser exaltado, glorificado. Receba, Pai, a nossa adoração, que será entregue nesse momento. A oração, a adoração mais sincera que sai do teu filho, receba, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão. E eu creio que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem e toma teu lugar aqui. Vem e toma teu lugar aqui. Vem e toma teu lugar aqui.
Vem e toma teu O leão rugiu no trono. O leão rugiu no trono. Aleluia. O leão rugiu no trono. 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 Cante a ele, céus e terra. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo se estremece. O leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando os seus planos. O universo se estremece. O leão rugiu no trono. 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 Amém. Glória a Deus. Amados, como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom ouvir o Senhor falar conosco em nome de Jesus. Agora é a hora da Santa Ceia. E eu queria que você, em nome do Senhor Jesus,
enquanto eu for lendo, enquanto eu for falando, vai conversando com Deus neste momento, vai falando com Ele. A Bíblia nos pede para examinarmos nossos pecados e pedir perdão ao Senhor, que Ele nos perdoa. Não deixe de cear porque você discutiu com o teu marido, com a tua esposa. Não, porque você brigou. Não, peça perdão ao Senhor do fundo do seu coração, se arrependa. E você pode estar conosco nessa noite ceando. A Bíblia fala em Apocalipse, eu adoro esse versículo. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear com você e você comigo. Então o Senhor está batendo na sua porta neste momento, amém? Você que está na sua casa e já preparou o teu pão, o teu vinho, eu quero estar lendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Então, a ceia do Senhor, ela vai muito além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e toma um golinho de vinho. Ela vai muito além disso. A ceia, ela significa 3 coisas, aliás, 5 coisas: memorial, preparação, perseverança, comunhão e aliança. Memorial por quê? A Bíblia diz assim no texto que nós lemos, no texto que nós lemos não, preparação, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então por que é um momento de preparação? A cada ceia nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Por isso devemos confessar os nossos pecados, nos preparar para que ele venha. Memorial, por que memorial? Significa memória. A Bíblia diz: e tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: fazei isto em memória de mim. Ou seja, na Santa Ceia nós lembramos o sofrimento de Jesus Cristo por nós e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. A terceira coisa é a perseverança. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso diz a Bíblia. Então, ao comer o pão e beber do cálice, afirmamos que desejamos continuar servindo a Jesus Cristo. A quarta é comunhão. A comunhão lá em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina
dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, partimos o mesmo pão como símbolo da comunhão com os irmãos, o pão da vida. E a quinta coisa, que é a aliança. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, essa aliança é um compromisso, é a nossa aliança com Deus, é o significado da nossa aliança com Deus sendo renovada novamente com o Senhor, porque nós estamos debaixo da presença de Deus, e todos os dias renovamos a nossa aliança com Ele. Então, a Santa Ceia é um memorial, ou seja, é memória, é uma preparação, é uma perseverança, é uma comunhão e é uma aliança. A ceia é algo muito sério e muito importante na vida do cristão. Não deixe de fazê-lo por qualquer motivo. Então, o significado da Santa Ceia, como eu disse, o memorial da morte de Jesus, a preparação para a sua volta, a perseverança na fé, a comunhão com todos os seus irmãos e a renovação de todas as nossas alianças com Deus. Que você possa hoje renovar a sua aliança ceando com o Senhor. Não deixe de cear por qualquer motivo, né? Só não pode cear aqueles que não são casados ou batizados. Mas eu creio que esse desejo já existe no coração de algumas pessoas e já estão fazendo tudo para se consertar diante de Deus. Então, meu amado, quero que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Quero que você estenda a sua mão para esta mesa e nós vamos orar para que o Senhor consagre este pão e este vinho em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, papai, este pão que representa o corpo do teu filho e este vinho que representa o sangue do teu filho. O sangue, papai, que foi a cédula usada para pagar pelos meus e pelos pecados dos meus irmãos, Senhor. Eu te peço nesta noite, papai, consagra esses alimentos, Senhor meu Deus. Que esses alimentos, papai, sejam maná dos céus para nossas vidas espirituais, Senhor. Para que a nossa aliança possa ser renovada por mais 30 dias diante da tua presença, do teu poder e da tua glória, Senhor. Papai, que o nosso corpo, papai, físico e o nosso corpo espiritual, Senhor meu Deus, fiquem perfeitamente, papai, diante da tua presença e da sua ceia, papai. Aqui está, papai, as pessoas que irão servir, os abençoo em nome de Jesus, Senhor. E nesta noite, Senhor meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que ficassem em pé apenas aqueles que vão cear, amém? Se coloque de pé só aqueles que vão cear, amém? Aqueles que não, podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Teu Senhor leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue.
Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, papai, nesta noite, nós queremos, papai, pedir perdão a Ti, papai, e nos examinarmos, papai, nesta noite. Já venha nos perdoar de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós vimos, falamos, Senhor, e ouvimos que não foi do Teu agrado, Senhor, meu Deus. Nos perdoa, papai, nesta noite, para que possamos estar na Sua presença em santidade, Senhor, meu Deus, e receber o cálice da nova aliança em nossas vidas, papai. Nos perdoe, papai, pelas vezes, papai, que talvez não fomos humildes, papai, ou que nós não perdoamos o nosso próximo, ou muitas vezes, papai, até aqueles que não amaram o seu próximo, Senhor, meu Deus. Nos perdoe, papai, por todos os pecados cometidos, Senhor, meu Deus. Papai, o Teu povo tem clamado a Ti, Senhor, meu Deus. Nós aprendemos esta noite, Senhor, que há lugares que não chegaremos andando, Senhor, mas sim de joelhos, papai. E nós nos colocamos diante de Ti, papai, nesta noite, de joelhos, e pedimos, papai, a Ti, a Tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, cear em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse o pão em sinal de reverência ao Senhor, amém? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqueles que podem, participem do corpo de Cristo em nome de Jesus. Você, em sinal de reverência, levantasse o cálice ao Senhor, em sinal de reverência a Ele. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Aqueles que podem, participem do cálice do Senhor, amém? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, terça-feira é o nosso culto às 19h30. Amém? Então, você que pode, não deixe de estar aqui às 19h30. Estamos começando no horário para terminarmos dentro do horário. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Estamos terminando. Você que está na sua casa e nos acompanhou até esse momento, que essa palavra, através da sua vida, possa ser levada a outras pessoas, a outras famílias. Amém? Que você possa ser o canal para abençoar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. A minha família, um beijo no coração, sei que estão nos assistindo. E a todos vocês que se disponibilizaram a estar aqui essa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês e dê a cada um de vocês uma semana tremenda, maravilhosa. Eu creio que as bênçãos correrão atrás de cada um aqui, como ela correu atrás de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Você recebe ou não? Então fala, eu recebo. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que seja uma noite, uma semana tranquila e alegre em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é alegria, o Senhor é perdão, o Senhor é amor. E nós temos que viver essa alegria, esse amor e esse perdão. Amém? Amados, um beijo no coração, amo vocês e até terça-feira, querendo o Senhor Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos em sinal de receber. Agradecer aos levitas que estiveram aqui, amém? Aos diáconos que nos ajudaram essa noite. Agradecer às meninas da dança, adoração, está cada dia mais bonito. Que isso venha se perpetuar em nome de Jesus. Oi, pastora? Amém. Rapidinho, tem um encontro de mulheres esse final de semana. Um encontro lindo, maravilhoso. Já tem algumas mulheres, né, pastora? E ainda dá tempo de você, mulher, dar o seu nome em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: está terminado em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E não saia sem saudar o seu irmão com um tchauzinho, em nome de Jesus.